Taxa RT, mortalidade, letalidade são conceitos epidemiológicos que caíram na boca do povo. Você sabe o que eles querem dizer? Vem comigo! Meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral e esse é o canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina, antirracismo e defendemos o SUS. Se você ainda não é inscrito, aproveita para clicar aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos para o que interessa! O primeiro conceito que nós vamos falar é de transmissibilidade, que nada mais é do que a capacidade que o vírus tem de sair se espalhando por aí, passando de pessoa a pessoa. E essa taxa tem sido divulgada pelos cientistas no que a gente tem chamado de RT, taxa de transmissão. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Às vezes está mais do que um, às vezes está menos do que um. Vamos entender o que isso significa? Quando essa taxa está acima de 1, significa que estamos diante de uma tendência de ascensão, de crescimento da curva, do número de casos. Quando ela está abaixo de 1, significa uma tendência de queda na transmissão, uma tendência de diminuição do número de casos e desaceleração da pandemia. O segundo termo muito usado é a taxa de mortalidade. E aqui eu vou precisar que você volte lá na sexta série para lembrar um pouquinho de matemática básica. Vamos lembrar daquela conta chamada divisão? Então, para calcular a taxa de mortalidade, a gente usa dois valores. O primeiro deles, que vai lá na parte de baixo da nossa divisão, é a população do país. E em cima é o número de óbitos. Ou seja, a taxa de mortalidade nada mais é do que uma conta de divisão entre o número de pessoas que morreram por Covid e o número de pessoas que habita aquele país. Hoje, janeiro de 2021, recém passamos a triste marca de 200 mil mortes por Covid-19. Isso para nossa população dá cerca de 1.000 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Vamos para o último conceito, é o de letalidade. Esse conceito é bem interessante, dá para fazer uma série de análises por ele. Vem comigo que eu vou te explicar. Antes, é importante a gente comentar que todos esses valores variam conforme o momento da pandemia, isso mesmo. Por exemplo, a taxa RT depende se estiver aumentando ou diminuindo o número de casos. Já a taxa de mortalidade é um número que só aumenta, porque como o denominador não se altera, que é o número da população, ou melhor, se altera muito pouco, esse é um número que só aumenta. Conforme aumenta o número de mortes, a taxa de mortalidade vai se elevando também. Já a letalidade também é um número que mudou bastante ao longo dessa pandemia. No início, quando eles ainda estavam recém-descobrindo, esse novo vírus, novos casos, novas mortes, a taxa de letalidade estimada era em torno de 2 a 4%. E conforme os estudos foram avançando, a pandemia se espalhou e os recursos diagnósticos foram se ampliando também, ou seja, o número de testes foi aumentando, eles viram que em países que testaram bastante, a taxa de letalidade da Covid ficou em torno de 0,6%. Isso significa que a cada 100 pessoas, menos de uma deveria ir a óbito. E por que eu falei que em países que testam bastante? Justamente porque um dos fatores que altera bastante a taxa de letalidade é a quantidade de testes disponíveis. Vem comigo, vamos lembrar de novo da matemática básica para entender esse conceito. A letalidade é calculada pela divisão entre o número de pessoas que morreram por Covid e o número de pessoas que foram infectadas pela doença. Ou seja, quando eu tenho menos testes disponíveis, o meu denominador diminui e com isso o número fica maior. Ou seja, países que acabam testando menos tendem a ter uma taxa de letalidade mais alta, simplesmente porque a gente não tem a quantidade total de pessoas que se infectaram. Atualmente, a taxa de letalidade da Covid no Brasil está em 2,5%.
isso pode sim representar uma quantidade de testagem ainda menor do que seria o ideal, porque a gente já viu que países que testaram bastante, a letalidade é de 0,6%. Então, se a gente estivesse testando bastante, provavelmente a nossa letalidade seria mais próxima disso, ou pelo menos inferior a 1%. E aí é claro que tem outros fatores que também contribuem para a variação dessa taxa de letalidade. Um deles é a estrutura etária, ou seja, a distribuição da idade da população naquele país. Vamos tomar como exemplo a Itália, que tem uma população mais velha do que a população brasileira. Lá, a tendência é que as pessoas já morram mais mesmo, porque se trata de uma população mais idosa. Ou seja, a questão da idade aqui no Brasil, que é um país um pouco mais jovem, tenderia a reduzir essa letalidade. Por quê? Por ter uma população mais nova, menos pessoas teriam esse risco aumentado de morrer. Por outro lado, outro fator que afeta a taxa de letalidade é a qualidade da assistência médica prestada aos pacientes infectados. Ou seja, a quantidade de recursos que tem de respirador, de leitos de UTI, de equipe médica treinada, e isso tende a aumentar, mais uma vez, a taxa para cima. Outro fator que influencia são as condições de doença de base daquela população. Ou seja, uma população que já é mais saudável tenderá a morrer menos. Uma população que já tem pessoas com doenças crônicas não compensadas, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos e respiratórios, já tem de base uma maior chance de que essa população vá a óbito, aumentando a letalidade. Por fim, eu quero lembrar você que esses conceitos que a gente discutiu aqui, que é número de testes, taxa de mortalidade, letalidade, todos esses cálculos são feitos por profissionais que trabalham na área da saúde pública, na saúde coletiva. Ou seja, são técnicos, servidores, funcionários do Sistema Único de Saúde, trabalhando no ramo aí que a gente chama de vigilância epidemiológica. Mais uma vez, lembre-se de valorizar o SUS. Espero que esses conceitos tenham te ajudado a entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Se eles foram úteis para você, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Até a próxima! Tchau!